Boa noite a todos. E eu escolhi para a gente conversar agora esta noite a respeito de enfermidade, otimismo e esperança. Lembrando que toda vez que nós temos uma enfermidade na família, nós temos problemas sérios de convivência, dificuldades enormes, principalmente quando as enfermidades elas são de longo curso. E isso traz um transtorno muito grande para a família, às vezes na parte econômica, às vezes na parte emocional. E como nós devemos, então, nos portar diante dessas situações? Com otimismo, a gente pensa que é a forma mais adequada. No entanto, como que a gente consegue ser otimista e manter a esperança quando nós sabemos que a enfermidade é de longo curso? Então, eu trouxe esse tema para nós conversarmos um pouquinho essa noite. De onde vêm as doenças? Como elas surgem? A origem das graves enfermidades físicas ou mentais encontram-se nas matrizes perispirituais danificadas por pensamentos e atitudes agressivas, degenerativas, que procedem do passado do indivíduo, em curso nas leis de justiça, excetuando-se algumas outras de natureza externa e cuja patologia tem origem na existência atual. Então, as enfermidades que nós trazemos, nós, os nossos familiares e todas as outras pessoas, elas vêm conosco desde a nossa vida pregressa. Elas estão impressas no nosso perispírito. Por que isso ocorre? É o que nós vamos estar discutindo. Aqui eu coloquei uma imagem para ilustrar o perispírito. Lembrando que o perispírito é um corpo material, de uma matéria mais sutil, que é o corpo do espírito, a roupa do espírito. Então, nós temos espírito, perispírito e o corpo físico. O perispírito é aquele que permanece conosco quando nós desencarnamos. E é nele que são impressas todas as matrizes das nossas enfermidades, como também tudo aquilo que vai nos ser de conquistas boas. E com exceção de doenças externas, cuja patologia tem origem agora, nessa existência que nós podemos adquirir. Então, por exemplo, eu quebrei um braço, peguei uma gripe forte, uma amidalite, é uma doença que nós adquirimos agora, uma patologia que nós adquirimos agora. Nós não viemos com isso de vidas pregressas. De repente, uma doença degenerativa que se manifesta em certa idade. Essa pode ter vindo de uma existência passada. Uma criança que já nasce com uma enfermidade física é algo que já vem de uma existência passada. Bom, o espírito é um complexo de energias específicas sob o comando da mente. Autor do próprio destino, utiliza-se do livre-arbítrio, preservando ou violentando as engrenagens sutis do corpo perispiritual através de descargas vibratórias, harmônicas ou desagregadoras. Então, eu coloquei aqui as imagens do espírito, o perispírito e o corpo físico, para ilustrar e ficar mais fácil o nosso entendimento. Então, o perispírito, ele traz impresso todas aquelas doenças que nós falamos, as enfermidades. O espírito, então, ele é o autor do seu próprio destino. Quando nós utilizamos do nosso livre-arbítrio, preservando ou violentando o nosso corpo espiritual, que vai expressar no corpo físico todas essas mazelas. As descargas vibratórias harmoniosas ou desagregadoras. Que descargas vibratórias são essas? Se o espírito ele é energia, tudo aquilo que nós pensamos de bom ou de ruim, ele vai descarregar no perispírito
que por sua vez manifesta-se no corpo físico. Quando nós reencarnamos, a ação mental do espírito sobre o corpo imprime, então, as distonias que irão aparecer no corpo físico, na forma de agentes patológicos, que no decorrer da existência poderão expressar degenerações físicas, psíquicas ou emocionais. Então, aqui nós temos o espírito sendo preparado para se reencarnar. Aqui nós temos a fase em que ocorre a fecundação e aqui já o desenvolvimento do corpo físico. Assim, a reencarnação, então, é a ação mental do espírito sobre o corpo. Então, nesse processo que o espírito está sendo preparado para reencarnar, tudo aquilo que ele foi em vidas passadas está armazenado com ele. Ele não perde, isso não se perde, isso fica armazenado. Quando ele reencarna, nesse momento que o corpo começa a se desenvolver e a se formar, tudo o que ele era, ele vai imprimir no corpo. Sendo assim, algum processo de degeneração física que porventura esteja com ele devido a algumas problemas do passado que nós vamos ver mais à frente, ele já imprime neste corpo físico que está sendo formado. Ou seja, já aqui, ou deixa as matrizes genéticas para que elas possam se desenvolver mais à frente. Todas as ações mentais, morais e físicas procedem do espírito. Quando não corrigidas pelas leis humanas, responderão pelas doenças futuras na forma de heranças congênitas. Essas são as divinas leis reeducando o infrator. Então, aqui nós já temos o corpo já numa fase bem desenvolvida e nós estamos dizendo que todas as ações mentais, sejam elas morais e físicas, procedem do espírito. Uma vez não corrigidas, elas vão se manifestar no corpo físico, no reencarnante. Então, se ele infringiu a lei, né? Se nós infringimos a lei em algumas vidas passadas ou em uma vida passada, aquilo que nós infringimos e que hoje nós nos sentimos culpados, isso vem impresso no nosso corpo físico, seja na forma de uma deficiência física, uma deficiência mental ou uma deficiência emocional que nós vamos ter no decorrer do nosso desenvolvimento na vida adulta. A reencarnação, então, reflete o amor de nosso Pai, que se impõe como recurso de ascensão, reparação, aprendizagem, socialização e comunhão fraternal e afetiva. Então, a reencarnação para nós, ela é uma bênção, porque ela nos permite reaprender a sermos mais fraternos, mais sociais, a convivermos com as pessoas, a termos limites, a desenvolvermos o amor e resgatar os débitos das vidas passadas, aquilo que nós deixamos para trás. Fugir, anestesiar o sofrimento são métodos ineficazes que postergam a realidade. Porém, uma atitude corajosa de examiná-lo e enfrentá-lo representa um valioso recurso de lucidez com efeito terapêutico propiciador de paz. Então é assim, no geral, nós buscamos fugir dos nossos problemas, fugir das nossas dificuldades. Muitos de nós não queremos nem falar, muitos de nós nem visitamos os familiares que têm problemas, porque nós não queremos mais problemas, considerando que os nossos já são muitos. Porém, fugir dos nossos problemas, fugir das nossas dores, escondê-las debaixo do tapete, não vai resolver. A forma melhor é nós podermos tratar o assunto com lucidez,
olharmos para nós mesmos, analisarmos as nossas dores, os nossos sofrimentos e tentarmos encontrar um caminho. Porque quanto mais nós postergarmos o nosso sofrimento, vai virando uma bola de neve, chega lá na frente, nós vamos ter que, de um jeito ou de outro, trabalhar esse problema. Assim, as reações de ira, violência e rebeldia ao sofrimento mais o ampliam, pelo desencadear de novas desarmonias em áreas antes não afetadas. Quanto mais nós nos rebelamos, quanto mais raiva nós temos de estar passando por aquela situação de dor, ou por estarmos apresentando aquela enfermidade, maior será a área que essa enfermidade vai atingir. Podemos nos curar dela nesse momento, passam-se alguns anos e ela se manifesta novamente, atingindo outras áreas do nosso corpo físico onde ela não existia. Ou aparecendo no nosso corpo uma outra enfermidade que não aquela inicial. Isso vem da nossa revolta, da nossa dificuldade de entender a dor, o sofrimento, como uma forma positiva de nos melhorarmos, de mudarmos os nossos hábitos, de alterarmos o nosso comportamento. O sofrimento pode-se dizer que é o resultado do distanciamento do amor. Quanto mais nós nos distanciamos do amor, da fraternidade, da caridade, maior é o nosso sofrimento. Quem já sentiu raiva, quem já sentiu mágoa, quem já sentiu ódio, sabe do que eu estou falando. Porque a mágoa, a raiva e o ódio desencadeiam uma dor, que ora você se sente angustiado, ora parece que seu peito vai explodir, você não dorme, você não se alimenta direito, você tem seus pensamentos recorrentes o tempo todo, isso é um sofrimento, isso é uma dor. Imagine as pessoas que têm o desejo de vingança, como elas sofrem, qual é a intensidade da dor delas, porque nós nos afastamos do amor. Se nós fôssemos capazes de perdoar e de aceitar, nós nos distanciaríamos do sofrimento, nos distanciaríamos da dor. Aí então vem um outro processo de enfermidade, que são as obsessões. As obsessões se instalam quando alguém prejudica o seu próximo, não se reabilita e a sua vítima não perdoa. Então, nós vamos lá, destruímos a vida de alguém, essa pessoa nos culpa por todo o mal que nós causamos a ela e à família dela, e aí começa um processo de vingança. Essa criatura desencarna e, como espírito, ela vem então nos obsediar, que é estar junto de nós, influenciando os nossos pensamentos e às vezes o nosso comportamento, de maneira a nos causar alguma enfermidade ou distúrbios emocionais, onde vai requerer da nossa parte, às vezes, tratamento médico, tratamento psiquiátrico, psicológico, tratamento na casa espírita ou em qualquer outra casa religiosa, a fim de que possamos nos reequilibrar emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Instalam-se as matrizes para futuras ou lamentáveis obsessões que não raro vão degenerar em psicopatologias de difícil superação. Então, se nessa encarnação nós continuamos ali ao lado do nosso inimigo e desencarnamos juntos, ele não vai desistir porque ele desencarnou. Ele não nos perdoou, vamos seguir juntos para uma próxima reencarnação, onde Deus nos dá a oportunidade de juntos nos compreendermos, nos perdoarmos e desfazermos o ódio que foi lançado devido a nossos equívocos em vidas passadas. Bom, a saúde integral considera-se
harmonia psicológica, equilíbrio fisiológico, normalidade socioeconômica. Somente é possível quando a consciência de paz vigorar no ser humano. Então, enquanto nós tivermos dificuldades psicológicas, sentimentos não resolvidos, desequilíbrios físicos ou problemas econômicos na nossa vida, nós não vamos encontrar a saúde integral. Para que nós tenhamos essa saúde plena, integral, nós precisamos ter uma consciência de paz. O que é ter uma consciência de paz? É viver exatamente com aquilo que a gente tem. O Chico dizia que enquanto a gente tem lá o pãozinho com manteiga, nós somos felizes. Quando a gente começa a querer pôr presunto, queijo no meio do pão, a gente começa a ser infeliz. Então é assim que nós somos. Enquanto a nossa vida é simples, nós estamos felizes. Quando nós queremos ter mais do que aquilo que a nossa vida econômica permite, nós começamos a gerar a infelicidade e o sofrimento. Quais, então, os caminhos para encontrar a esperança e o otimismo e empreender com coragem as mudanças comportamentais necessárias para conquistar o estado de saúde? Tem uma receita? A gente tem uma receita para isso? Será que existe um caminho? Como que nós vamos fazer para mudar os nossos hábitos, os nossos comportamentos, para encontrarmos a saúde? Primeiro deles que eu costumo dizer é: encontre primeiro os seus limites físicos e os seus limites emocionais. Qual é o seu limite físico? Se pergunte até onde o seu corpo suporta ir, fisicamente. Até onde você aguenta ir? Emocionalmente, até onde você vai bem? Qual é o seu limite? Quando você encontrar o seu limite físico e o seu limite emocional, você vai entender que até ali você pode ir. Para você ultrapassar aquele limite, você vai precisar trabalhar um pouco mais. Ele não é impossível de ser ultrapassado, mas você vai ter que aprender a renunciar a algumas coisas. E em seguida, que você encontrou o seu limite, quais as estratégias que podem ser utilizadas para harmonizar o corpo e a mente? Então, agora nós fizemos um balanço, nós descobrimos os nossos limites. Não pensem que nós vamos chegar em casa agora à noite, vamos sentar lá e vamos falar assim: meu limite físico é esse, meu limite emocional é esse. Vai demorar um pouquinho para a gente descobrir. Nós vamos ter que ir experimentando e vendo até onde a gente consegue. Quando a gente descobrir, então nós vamos ver quais estratégias nós podemos ter para que naqueles momentos que vier a raiva, a ira, a angústia, a ansiedade, nós possamos conseguir equilíbrio e serenidade para passarmos por esses momentos. Então aí não existe uma receita. Existem algumas dicas e cada um tem que encontrar o seu caminho. Então, eu coloquei aqui, olha, tem pessoas que gostam de meditar. Na meditação, algumas pessoas encontram harmonia física e emocional. Outras gostam de ter animais, porque os animais as acalmam, as tranquilizam. Alguns gostam de ler. Outros de andar de bicicleta, alguns de cultivar planta, outros se sentem bem fazendo a caridade, visitando pessoas doentes, trabalhando em creche, vindo aqui na casa espírita. Então, cada pessoa tem um caminho, cada pessoa tem que encontrar e descobrir o que te faz bem, o que te faz feliz, o que te tranquiliza, o que te traz paz. E nesse momento onde você está descompensado emocionalmente e fisicamente, você buscar em você isso que te traz paz. Se concentrar com isso, fazer essa atividade
se equilibrar. Equilibrou, aí você vai então pensar como é que eu vou resolver esse problema de uma maneira tranquila, de uma maneira serena, com pensamentos mais otimistas, mais esperançosos, menos pensamentos destrutivos de angústia, de ansiedade, de medo ou de culpa. Porque esses sentimentos e esses pensamentos, eles nos prendem ao passado, nos impedindo de seguir adiante. Então, são mudanças de comportamento, mudanças de hábitos, de atitudes, que nós temos que trabalhar todos os dias na nossa vida para que nós possamos enfrentar os nossos desafios, sejam eles enfermidades físicas, sejam eles problemas financeiros ou problemas emocionais, de uma forma equilibrada, com um pensamento otimista, evitando, assim, ficarmos mais doentes. Promover e viver os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, todos eles centrados no amor, no perdão, na humildade, na renúncia, a abnegação e especialmente na caridade. Então, quando nós encontrarmos esse nosso momento de harmonia, nós vamos começar a viver esses ensinamentos de Jesus, todos de uma vez, um de cada vez, né? Porque nós ainda estamos no caminho de nos descobrir, de aprender. Então, primeiro vamos aprender a humildade, depois vamos aprender a renúncia, a abnegação, vamos ir nos fortalecendo com esses sentimentos até sermos capazes de empreendermos o perdão. Porque não adianta nós queremos perdoar de pronto se nós não desenvolvermos os outros sentimentos primeiro. Então, vamos um passo de cada vez, lembrando sempre de respeitar os nossos limites físicos e os nossos limites emocionais, porque senão a gente não consegue e a gente acaba desistindo. Então, um passo de cada vez. A transformação interior, mudança de atitudes, resultam na edificação pessoal, que, por sua vez, modificam as energias em nosso espírito, que alteram as células do nosso corpo físico, restabelecendo as áreas afetadas e produzindo saúde. Então quer dizer que se eu conseguir fazer tudo aquilo, mudar meus hábitos, meu comportamento, me perdoar, eu vou então mudar todo o meu panorama espiritual, perispiritual, e na parte física eu vou projetar a saúde? Eu vou, mas nós temos um longo caminho para percorrer isto tudo. Então, por isso que eu digo um pouco de cada vez, para que nós possamos desenvolver, aperfeiçoar e passar para o seguinte. Mas esta é a nossa meta, este é o nosso objetivo, de chegarmos à situação de saúde, mantendo o otimismo e a esperança, compreendendo que os problemas vêm e vão embora, superamos aquele, vai vir um outro, que nós também vamos superar, porque a vida é feita de momentos, e todos os momentos passam, os momentos de dor passam, os momentos de alegria, de felicidade, e nós vamos conquistando outros momentos. Isso faz parte da nossa evolução espiritual. Assim, eu espero ter deixado algo para vocês pensarem no decorrer da semana. Tem muitos livros bons que nós podemos ler para nos ajudar. Tem este daqui, olha, Sendas Luminosas, do Divaldo Franco, aqui na nossa livraria tem, que dá uma boa ajuda para nós nos conhecermos e encontrarmos os nossos caminhos de harmonia, de paz, a fim de conquistarmos o otimismo, a esperança e nos mantermos equilibrados diante dos desafios, sejam eles de enfermidade, sejam eles financeiros ou sejam eles emocionais. Então, que a paz de Jesus esteja convosco.